Benissimo. Questo è un falso, no? No, questo qui. Allora, buongiorno a tutti. Apriamo i lavori di questo quinto colloquio italo-brasiliano. Ormai è diventata una tradizione, ogni anno ci ritroviamo più o meno in questo periodo. Finalmente siamo ritornati in presenza, dopo la pandemia ne abbiamo fatti alcuni a distanza. Per noi è sempre un piacere mantenere queste relazioni e organizzarlo ogni anno che venite qui, noi siamo molto contenti. Vi chiedo scusa se ancora non ci sono molti italiani perché abbiamo gli esami al piano di sopra, quindi finiamo e arriviamo tutti. Per questo abbiamo anche dovuto fare una piccola inversione di programma perché appunto abbiamo gli esami in contemporanea. Niente, semplicemente vi volevo dare il benvenuto. Ringrazio Fabio per l'organizzazione e Denise, anche se non è qui, che è stata l'ideatrice di questi colloqui che ormai da 5 anni organizziamo tutti gli anni. Vi ringrazio, iniziamo i lavori, buon lavoro a tutti e do la parola a Fabio. Voglio parlare in italiano, una parola che hai scritto. Buongiorno a tutti. Con grande gioia e onore che apro il quinto colloquio italo-brasiliano sui diritti sociali, dialogo disciplinari. La prima, seconda volta in Parma, presenziale, una vez online, una volta online. Questo significativo evento si è svolto presso l'Università di Parma, consolidandosi nel corso degli anni come un importante veicolo per la diffusione della conoscenza giuridica in lingua portoghese e italiana. Da parte mia voglio ringraziare i miei colleghi organizzativi, in particolare il professor Denise Fincato, di Porto Alegre, Brasile, che è la promotrice primaria di questo progetto di Sì, è nato con lei. Y también los colegas de Portugal, España, de Portugal de Porto, España Madrid, Salamanca, Portugal también Isla de Madeira, Madeira Island, que está aquí. Y desidero a mí inoltre ringraziare la professoressa Maria Giovanna Greco di questa università, che fin dal primo momento si è dimostrata pienamente disponibile a organizzare il colloquio, aiutandomi in tutte le questioni organizzative, scientifiche e logistiche. Un ringraziamento particolarmente al team Iberojur, ai miei colleghi provenienti di Portogallo e di Brasile, presenziali e también online, Camila, de Roma y toda la squadra del Iberojur. Queria voglio parlare un po' del contesto storico di Italia e Brasile, per la cooperazione internazionale tra Italia e Brasile, perché ci sono studi che stimano che in Brasile vi siano circa 20 milioni di discendenti di italiani. Nel 2013 la ambasciata italiana in Brasile ha riportato un numero più elevato, attestando 30 milioni di discendenti di migranti italiani, pari a circa del 15% della popolazione brasiliana. Gli itali brasiliani costituiscono la più grande popolazione di oriundi discendenti degli italiani al fuori dell'Italia. Il contributo degli italiani è significativo in tutti i settori della società brasiliana, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento socio-economico promosso dagli italiani nelle campagne e nelle città. È dunque un immenso onore per noi contribuire alla cooperazione accademica tra Brasile e Italia. Speriamo che la conoscenza giuridica e scientifica possa fungere la ponte tra i due mondi, consentendoci di crescere in modo permanente in stretta collaborazione. Desidero congratularmi con tutti i partecipanti e esprimere i miei complimenti all'Università di Parma per eccezionale accoglienza che ci ha riservato. Grazie mille a tutti. Molto obrigado a tutti.
Diamo inizio ai lavori. Sí. Vamos a invitar a Camila, la moderadora. Grazie, Maria. Vado a finire gli esami e torno giù. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Camilla Benevides, sono brasiliana, abito in Italia da 3 anni, sto adesso finendo il mio dottorato in diritto del lavoro all'Università Sapienza di Roma e innanzitutto vorrei ringraziare Libero Giù per questa opportunità, il professore Fabio Veiga, l'Università di Parma, è la mia prima volta qua e sono davvero felice con questa opportunità di studi comparati. E per cominciare la nostra giornata lavorativa, io vorrei invitare Sergio Barbaro e Elisabetta Scamazon dell'Istituto Universitario Sofia in Italia. Grazie, anch'io veramente vorrei ringraziare tutti quanti per questa possibilità di conoscere e di camminare insieme nel mondo del diritto. Mi è piaciuta molto questa presentazione che fa capire, no, anche quello che c'è alla base di questa organizzazione e questi nuovi ponti dalla Brasile. Ecco, abbiamo cominciato ieri e il nostro contributo oggi vorrebbe proprio innestarsi nella constatazione che l'oggi dell'umanità interessa il diritto, che è uno strumento che regola le relazioni umane. Se scorriamo le notizie dei mass media, emerge uno scenario forte a livello internazionale, europeo, nazionale, privato e pubblico. Nell'economia il ruolo dei dati personali è crescente. Possono essere analizzati, l'abbiamo visto ieri, con lo sviluppo di tecnologie che impiegano le molteplicità di algoritmi, che li trasformano in informazioni dotate di alto valore economico. Premendo il tasto dello smartphone, piattaforme digitali che raccolgono informazioni che ci identificano o ci rendono identificati direttamente o indirettamente. Possono fornire informazioni sulle nostre caratteristiche, per cui stili di vita, azioni personali, stato di salute, situazione. Il termine tecnico coniato è data application. L'economia nel cammino verso la globalizzazione risente di forme di intelligenza che sostituiscono l'uomo, limitano o riproducono le funzioni dell'intelligenza umana e possono alluzionare, generare sensazioni che anche la vista sembrano ma in realtà sono infiltrate in trasformano giudizi che provocano anche catastrofi per la vita di persone. E poi la guerra dimostra una reale capacità di relazioni internazionali tra gli stati ordinati dal diritto. Che cosa in questo contesto può dire il diritto oggi? Ecco, guardando al diritto dell'Unione Europea, il regolamento varie materie nazionali che non sono soltanto vincolanti dall'obbligo di coerenza con direttive di armonizzazione, ma sono a tutti gli effetti normativi europei. In questo contesto, l'ordinamento giuridico italiano entrano principi nuovi che richiedono di essere osservati e possono essere letti, nel senso che
conciliare sviluppo economico e tecnologico e diritti umani. Questi principi, secondo diciamo, un contributo che vogliamo dare, potrebbe essere però inserito nell'orizzonte indicato nel foro della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Dell'uomo l'espressione famiglia umana. Famiglia anche non solo una categoria di pensiero, ma è un testo di norma che gli stati riconoscono. Questa lettura e dentro questo orizzonte possiamo prendere in considerazione due di questi paradigmi. Da una parte il concetto di accountability, che emerge nel regolamento europeo sulla privacy, e dall'altra il modello di sostenimento del governance, oggetto della proposta di direttiva sostenibili due diligence adattata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2021. Ecco, su questa vi parleremo di un Sergio. Io direi qualcosa invece sul principio dell'accountability proprio a partire dal diritto sulla manutenzione dei dati personali, che come sapete è regolato dalla GDPR, il regolamento del 2016 SESE, perché hanno fatto che ieri che disciplina come trattati i dati personali. La nozione di dati personali già c'è nell'ordinamento, uno strumento tecnico-giuridico attraverso il quale il legislatore europeo e integrato cerca di tutelare quell'insieme di diritti collegati all'identità personale, alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati. Il DAP quindi risultò contenuto in un accordo all'interno del quale l'Italia inserisce in nuova nota un specifico contenuto relativo a territorio informativo dell'interessato. L'interessato che è una persona fisica, una persona identificabile, che può essere identificata appunto in modo diretto o indiretto, facendo riferimento a informazioni come nome, numero di identificazione, dati uguali di identificazione, un identificativo valore, o altri elementi che abbiano identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Tra i fondamentali diritti di cui l'interessato è titolare, troviamo anzitutto quello di ricevere una corretta e idonea informativa. Questo è importante, l'informativa, in questo principio del trattability, riguardante il trattamento dei suoi dati. Una serie di diritti riguardanti quello specifico del trattamento, indicati nel GDPR, l'accesso ai dati, il diritto all'invio, il diritto di identifica, il diritto di limitazione, di definizione, il diritto alla portabilità, il diritto a non essere sottoposto, e questo interessa il diritto della notifica. Nel senso che conosco decisioni basate unicamente sul trasferimento automatico dei dati personali. L'interessato è quindi il destinatario finale della tutela prevista dal regolamento. Quindi la persona umana, la persona come sede di relazione, in continuo divenire, interagire, in rapporto con altri soggetti, e rapporto con il diritto stesso, l'ordinamento normativo. Ecco, il sistema attivo sulla privacy, in una visione del diritto, come era chiuso in termini di relazione, oggetto di norme, di regole, in cui la stessa realtà civile supera l'idea che la giustizia possa risultare dalla meccanica applicazione di norme. Non si limita a chiedere misure standard di sicurezza, ma sono soli. Recuperando la dimensione relazionale del diritto attraverso i rapporti giuridici che costituiscono gli oggetti della disciplina, viene in considerazione la relazione privata della persona con il normativa, l'approccio del legislatore europeo e il della responsabilizzazione dei soggetti obbligati, questo è preciso termine tecnico, accountability, con cui si definisce giuridicamente
che cosa? Che il titolare e il responsabile del trattamento devono prendere atto, cioè documentare, spiegare, motivare, indicare le attività svolte con termini di misure di sicurezza. È un impegno estremamente importante. Io quando adesso ho votato il progetto PNRR per un'organizzazione deve responsabilizzarsi e rispettare davvero tutti, con l'estensione della tua personalità e agire il passaggio dopo aver valutato in modo appropriato tutti i rischi per età personale. È quello di più richiesto, un'analisi precisa con conoscenza e valutazione della materia. Non deve essere una possibilità esatta per definita come l'esame, come disposizione, tutto quanto serve per prevedere, non convergere nella fase di progettazione delle misure atte a evitare che si verifichino esempiamenti negativi di impatto nella protezione dei dati. Fondo si rende conto che prevedono l'impostazione predefinita che si tratta solo di misure necessarie e sufficienti per sviluppare liste e periodo minuto estremamente necessario per i nostri figli. Ecco, la normativa chiede il passaggio alla cultura attiva, risk management. È una componente imprescindibile oggi nella governance aziendale, il superamento di una cultura che gestisce il rischio su livelli ben definiti, misure di sicurezza già fissate, per una valutazione del rischio e di adozione di misure che sono veramente idonee e adeguate. Cioè, mettere in rischio richiede di integrare misure tecniche funzionali adeguate a garantire un livello di sicurezza e di rischio. Eventuale valutazione di impatto sui diritti e libertà degli interessati. Quindi si tratta di dare conto nel riconoscimento di chi è interessato e nella consapevolezza delle conseguenze dei propri atti nella vita dell'interessato della persona. Ecco che il principio della accountability entrando di questo tipo di parlare, entrando nel piccolo che vengono una sociale al di là di interessi particolari, non è scendere, cioè l'essere umano di cara prossima, all'individuo, persona umana, e quindi solo come si fa l'azione è rispettato. Non riuscire terapie artificiali, schede binari, il tecnicismo, che pongono i sociali spesso in relazione nella associazione. Ecco, il principio di parlare di privacy e razionale, dove il titolare è responsabile del trattamento è interessato a raggiungere con obiettivi liberali scelti. E vediamo che è un principio, un principio della società basato sull'atto necessario di attenta ponderazione, giudizio che si riferisce alla persona umana. La tutela del danno reading e soprattutto tutela della persona umana, tutto di esso a partire dai capitoli, realizza obiettivi liberamente scelti che si identificano con i soggetti che vengono scelti i soggetti responsabili inseriti in una società che effettivamente e solidariamente costruiscono insieme. Allora, anch'io mi unisco ai ringraziamenti. Sono Sergio Barbaro, insegno all'Università Ecclesiastica che si trova nella provincia di Firenze, si chiama Istituto Universitario Sofia, con la dottoressa Spinozzola, con lavoriamo soprattutto sui temi delle nuove tecnologie. La seconda parte di questo intervento è dedicata a un altro principio che è strettamente connesso all'accountability, quello della sostenibilità. Se l'accountability la vediamo in qualche modo declinata più nell'ambito delle nuove tecnologie, la sostenibilità ora sembra il nuovo faro che sta illuminando, tra l'altro, oscurando il dibattito in materia di corporate, in materia di società.
È un principio molto interessante, su cui già ieri abbiamo avuto modo di discutere, che, come accennavo, ha grandi luci, ma anche grandi ombre, soprattutto sulla portata applicativa. Come andiamo a applicare il principio di sostenibilità all'interno dell'azienda? Mentre l'accountability sta rientrando sempre di più, dibattito e criteri applicativi esistono, su come misurare la sostenibilità ancora non è molto chiaro il quadro, anche se il legislatore europeo ormai ci sta propinando una serie di normative sulla sostenibilità che stanno in qualche modo inondando il quadro già ipertrofico normativo a livello dell'Unione Europea, e quindi in questo poco spazio che ovviamente nel paper con molti approfondire, cerco di individuare qualche direttiva, qualche spunto di riflessione. È chiaro che ora l'Unione Europea sta chiedendo alle imprese di coniugare da una parte la massimizzazione dei profitti, quindi l'attività di impresa, con un'attenzione sempre più profonda nei confronti di tre elementi che sono diritti umani, ambiente e generazioni future. Questo diciamo, è il trinomio. E quindi che il assetto proprietario non può essere più ovviamente legato all'attenzione ai shareholders, ma a una categoria di stakeholders che è molto più ampia rispetto al passato. Questa categoria di stakeholders dovrebbero entrare quelli che erano già individuati come stakeholders, clienti, fornitori, creditori. Ora dovrebbe rientrare che una serie di soggetti che fanno parte di un concetto di comunità in senso ampio, di società di riferimento in senso ampio, che anche questo è difficile da definire. Ma l'orientamento è ormai questo, quindi l'impresa deve responsabilizzarsi, quindi con accountability, sustainability, nei confronti anche della comunità di riferimento. Quindi non basta dare conto all'assetto proprietario, ma bisogna dare conto anche alla comunità di riferimento. A me viene sempre in considerazione, ma anche ieri alcuni dei professori ne hanno parlato, la questione per chi appunto è italiana del caso Ilva. L'Ilva di Taranto, che è città vivente, tra l'altro, è un emblema evidente, paradigmatico di come questo rapporto tra shareholders, stakeholders, intesi anche come comunità di riferimento, non è funzionato, perché la comunità di riferimento è in piena opposizione nei confronti degli assetti proprietari che cambiano con le stagioni in realtà tanto, quindi ancora oggi c'è un nuovo assetto proprietario che sta avvenendo. Queste sono alcune delle norme su cui abbiamo tentato di soffermarci, che in qualche modo vanno a costituire questo quadro della sostenibilità. Alcune già entrate in vigore, come appunto il Corporate Sustainability Reporting Directive, altre ora no, si discute come la Due Diligence Directive. Sappiamo che la Corporate Sustainability Reporting Directive prevede degli obblighi di reporting. L'azienda deve riportare una serie di elementi sulla sostenibilità all'esterno, quindi nella comunità di riferimento, e all'interno come assetto aziendale, rapporto con i lavoratori, i fornitori, che fanno parte di questa sigla, la Sustainability Reporting Standards, famosi criteri ESR. Ma non mi voglio soffermare troppo su questo, su cui ancora ci sono tante perplessità, ma soprattutto su questa direttiva che è ancora in corso di approvazione. Cioè c'è una proposta, la proposta sta venendo discussa a livello europeo, si dice che entrerà in vigore nel 2024 e ora capiremo come, perché il testo è ancora tutto da definire e comporta una serie di criticità, per quanto direi che certamente i valori programmatici sono certamente condivisibili e nasce dalle istanze della società civile, cioè si chiede da parte della società civile alle imprese, certe imprese di grandi dimensioni, di dare conto di relazione a questo trittico di principi che è appunto tutela dell'ambiente, tutela dei diritti umani, tutela delle generazioni future. Qual è in concreto il tema? Quello di inserire questa due diligence, che è anche un termine che in qualche modo improprio si applica in altri contesti, di inserire questa due diligence, questo dovere di diligenza all'interno dell'ossatura dell'impresa. Cioè l'impresa dovrebbe, all'interno delle policy, all'interno dei processi e all'interno anche di codici di condotta specifici, inserire un dovere di diligenza nei confronti dell'ambiente, nei confronti dei diritti umani e delle generazioni future. E questo si esprime in un risk management, risk assessment, che è specifico in materia. Quindi le imprese dovrebbero andare ad accertare preliminarmente, attraverso un approccio precauzionale,
tutti i possibili impatti che l'impresa può avere nei confronti dei diritti umani e dell'ambiente e il prevenire questi impatti. E nel caso in cui non si riesca a prevenire, adottare, quindi nel caso in cui si rischi, si verifica, adottare delle policy di mitigazione del rischio, cosiddetto duty to mitigate damages, cioè dovere di mitigare i rischi. Che succede se non si fa? Si risponde civilmente, ci sono delle conseguenze sul piano della responsabilità civile. Settori, diciamo, sensibili sono questi: lavoro minorile, schiavitù, sfruttamento del lavoro, inquinamento, degrado ambientale e per via di biodiversità. Inoltre, le imprese dovrebbero adottare una politica che sia in qualche modo rispettosa delle generazioni future, riducendo l'impatto sotto a livello di inquinamento secondo la Convenzione, il Accordo di Parigi e le convenzioni successive. Quindi, potete ben capire, c'è un insieme di doveri e di principi molto vasto, dal punto di vista della protezione. Questa direttiva però si applica, qui cominciamo a vedere alcune criticità, soltanto ad alcune imprese che hanno un fatturato molto rilevante e un numero di dipendenti molto ampio, 500 dipendenti, un fatturato di 150 milioni di euro, oppure che hanno un impatto sulla sostenibilità ambientale. Anche qui da chiarire quali sono queste imprese che hanno impatto sulla sostenibilità ambientale, certamente l'Ilva o altre imprese che fanno appunto questo tipo di attività siderurgica sono certamente rientranti in questo settore, o le imprese anche che hanno sede all'estero ma che fatturano sopra determinate soglie. Quindi, criticità, ora andiamo a vedere. Prima di tutto è necessario che gli Stati si dotino di un'autorità di regolamentazione, un meccanismo di vigilanza specifico che dovrebbe verificare, vagliare il rispetto della normativa e anche sanzionare. E tra le sanzioni previste sono queste sanzioni macroscopiche, come fino al 5% del fatturato annuo di un'impresa, quindi sanzioni molto. Si prevede poi una responsabilità, dicevo già, civile nel caso in cui non si riesca a rispettare questi doveri di diligenza, quindi se non si rispetta si incorre anche in sanzioni e responsabilità civile ex post. La responsabilità per tutta la catena di valore, e qua che di supply chain, value chain, catena di valore, catena di frontiera, chi rientra in questa catena di valore? Poi la responsabilità degli amministratori che hanno degli obblighi specifici vengono definiti duty of care, dovere di cura. Interessantissima locuzione, dovere di cura, che ci pone anche lì una serie di problematiche nell'individuazione dei contenuti. Ora, la domanda che ci poniamo: siamo di fronte a uno strumento di soft law o di hard law? Certamente di hard law, ma poi la direttiva prevede che tutti gli obblighi specifici siano da un'altra parte, siano delle convenzioni internazionali, in queste fantomatiche direttive dell'ONU, le Nation Guiding Principles, e quindi un'operazione di tecnica normativa abbastanza ibrida e abbastanza, diciamo, discutibile, che non rientra normalmente in quel tipo di ingegneria normativa del legislatore europeo, deve andare a rimandare da altri principi e regole fuori dal contesto europeo. Comunque siamo sottoposti. Ma come si fa a individuare nel concreto gli obblighi se non abbiamo dei precetti specifici? Dobbiamo rimandare ad altri testi. Poi concetti vaghi come quello di supply chain o value chain, che sono da definire fino a che punto arriva questa catena di fornitura, di affiliazione, e poi come rilevato la dottrina più accorta, quando si va a dire dovere di diligenza dell'amministratore, va bene, ma se non si specifica qual è questo dovere di diligenza, si finisce per renderlo vacuo, per annullarlo, quindi, come citato da Stella Ricciardo, accountability to everyone means accountability to no one. Se non si stabilisce bene i principi, allora finiamo per vanificare anche queste prospettive. E poi sembra che si stabilisca quasi un alibi alle istituzioni pubbliche, nel senso di dire ci pensano le imprese e poi sanzioniamo. Lo Stato, in tutto questo, che cosa fa? Le istituzioni europee, infine, secondo la parte della dottrina, se si va a stabilire normativamente questi obblighi, si finisce per snaturare il concetto di impresa. L'impresa la libertà di impresa è finalizzata a fare profitti e non si può stabilire con precetti normativi obblighi di far bene che possono essere stabiliti soltanto sulla base volontaristica, sulla base di un impegno volontario delle imprese. Questo è discutibile, ma di fatti è come è sempre andata l'attività di impresa in Europa in qualche modo. Conclusione: è finito il principio del monoteismo del profitto, questo è chiaro, questo è evidente. E ben venga, viva Dio, che arriviamo a stabilire
principi di sostenibilità ambientale, sociale all'interno delle imprese, ma capire come siamo molto lontani. Quindi staremo a vedere cosa succederà, ma questa normativa, per quanto certamente apprezzabile per gli scopi, deve essere meglio specificata, chiarita e semplificata appunto come verrà attuata. Grazie. Allora, vorrei ringraziare Sergio e Isabella per questa bellissima comunicazione che tratta di un argomento davvero importante e colgo l'occasione per provare a creare un secondo ponte, perché proprio questa tematica è un argomento che il professore Fabio Vega adesso si sta occupando e quindi magari poi potete provare di creare qualcosa insieme, cambiare degli spunti, delle ricerche che abbiate fatto e sono sicura che ci saranno tantissimi punti critici da scoprire e da ricercare. Grazie mille. Agora convido a Bela Suzana de Souza Gonçalves, da Universidade do Minho, que fará a apresentação sobre a competência internacional em situações de teletrabalho na União Europeia. Hum, Ok. Convido a doutoranda Cândida Carvalho, da Universidade Católica Portuguesa do Porto, que falará sobre o conflito de projetos parentais e a determinação da filiação no âmbito da gestação e substituição, perspectiva portuguesa. Ok. Ok. Iberju? Ok. Agora a gestação de substituição. Sim. Sim. Olá, muito bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar a organização deste evento na pessoa do professor Dr. Fábio Veiga, cumprimento também a moderadora de mesa e todos os presentes aqui na Universidade de Parma e também aqueles que nos acompanham através da plataforma Zoom. O tema que trago hoje é o meu tema de investigação no âmbito do doutoramento em Biodireito e é o tema da gestação de substituição. E acabo por trazer um dos problemas que estão associados justamente a esta figura, tendo em conta a experiência jurídica no âmbito do ordenamento jurídico português. O tema da gestação de substituição é um tema que levanta muitas questões diversamente muito complexas a termos éticos e também em termos jurídicos. Hoje nós falamos sobre um dos problemas fundamentais associados também a esta mudança legislativa que está na base da decisão do Tribunal Constitucional no Acórdão 225 de 2018. O que é que se entende por gestação de substituição em Portugal? Em Portugal, a gestação de substituição é uma situação em que qualquer mulher se dispõe a suportar uma gravidez por conta de outra e no final dessa mesma gravidez entrega a criança e acaba por renunciar todos os poderes e deveres associados a esse processo de gestação, de maternidade. A gestação de substituição em Portugal, ela entra em vigor em 2017 e nos termos do artigo
8º da Lei 32/2016, de 26 de julho, a gestação de substituição tinha o conceito que já referi, mas também vinham alguns requisitos associados a esta figura, designadamente o título excepcional, portanto, só poderia recorrer a este procedimento o casal beneficiário que se encontrasse numa situação de ausência de útero ou de lesão ou doença deste órgão que impossibilitasse a gravidez da mulher, ou então uma situação clínica que justificasse o recurso ao acesso a esta figura. Além do mais, também se tratava de um negócio jurídico gratuito, o que significava que a gestante não pode receber qualquer contrapartida para a participação neste mesmo procedimento. Além disso, havia aqui a necessidade de haver uma ligação genética com o casal beneficiário. Portanto, havia a obrigatoriedade de, no processo de gestação de substituição, haver ligação a um pai ou a mãe através da doação de pelo menos um dos gametas do casal beneficiário. E outro requisito seria que esta criança não poderá ter ligação genética com a gestante. E, portanto, num procedimento em que a gestante atua como tal, ela não pode ser dedora de ovócitos. Depois, todo este procedimento também é complexo a nível de análise e não poderia existir aqui algum tipo de restrição ao comportamento da gestante, nem poderia haver uma limitação dos direitos fundamentais, das liberdades e dignidade também da gestante. E tinha aqui um aspecto relacionado com o consentimento da gestante. Aquela que aceitasse participar num processo de gestação de substituição daria o seu consentimento para ocupar a figura de gestante de substituição, mas ao mesmo tempo acabava por limitar alguns dos seus direitos de personalidade. E dava o seu consentimento e só o poderia retirar justamente até ao início dos processos e do tratamento de procriação medicamente assistida. Depois desse momento, teria que levar a gravidez até ao fim e entregar a criança ao casal beneficiário. E justamente este ponto criou a situação de um grupo de 30 deputados dirigir-se ao Tribunal Constitucional para que fosse decretado com força obrigatória geral a inconstitucionalidade justamente deste artigo 8º da gestação de substituição, porque entendiam que havia aqui a violação de direitos fundamentais, de princípios fundamentais, como o direito à identidade pessoal, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, princípios como o da dignidade humana. O Tribunal Constitucional acabou sim por declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral de parte do artigo 8º da Lei da Procriação Medicamente Assistida relacionada com a gestação de substituição, tendo em conta que não era admitida a revogação do consentimento informado até a entrega da criança ao casal beneficiário, também decretou a inconstitucionalidade a regra do sigilo absoluto, em que a criança que nascia através da gestação de substituição não poderia ter acesso à informação relacionada com a forma da sua gestação e também com as pessoas que estiveram na origem da sua existência, e a norma em que referia que a criança era tida como casal beneficiário. E há um aspecto muito importante que o Tribunal Constitucional deixou muito claro, que a figura da gestação de substituição, como estava a ser criada em Portugal, de acordo com o artigo 8º, não atentava contra a dignidade da mulher, não atentava contra a gestante de substituição, mas acabava sim por violar direitos de personalidade, direitos fundamentais como o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e do direito a constituir família. Com este acordo do Tribunal Constitucional, número 225/2018, de 7 de maio, o que é que sucede? Sucede que o casal beneficiário acaba por ficar refém da vontade da gestante até ao nascimento. Portanto, há uma incerteza. O casal beneficiário inicia um processo de gestação de substituição, tem realmente o consentimento inicial da gestante, mas depois, até ao final da gestação, não sabe o que é que vai suceder, se de facto, no fim, receberá o filho tão esperado, ou se depois a gestante ficará com a criança revogando o seu consentimento e também acabando por exercer o seu direito ao arrependimento. A decisão definitiva da gestante
Pois, porque aí outra situação que está associada a este tema é o facto de depois a criança ser filha de ninguém durante um período de gestação. Não se sabe a quem será atribuída aquela filiação. Se ao casal beneficiário, caso o gestante não se arrependa, ou se a criança é considerada filha da gestante, caso exerça então o seu direito ao arrependimento. E um ponto positivo, digo eu, e também é do entendimento geral, que através do acórdão do Tribunal Constitucional, as pessoas acabam por poder, as pessoas que nascem através da gestação de substituição acabam por poder exercer o seu direito ao conhecimento das origens genéticas, porque a partir daí podem, ao finalizar com o anonimato do dador, também acabam por tirar o sigilo associado à identidade das partes naquele procedimento, o que significa que uma pessoa nascida através da gestação de substituição poderá ter acesso à identidade não só genética, mas também civil da gestante, como também dos dadores de gametas, caso exista no procedimento do seu nascimento. Obviamente que esta decisão do Acórdão 225/2018 não alcançou consenso entre os especialistas portugueses, até devido a todas as complexidades jurídicas que estavam associadas ao mesmo, mas principalmente a partir do momento em que nós pensamos nos objetivos e o que é que realmente significa a figura da gestação de substituição. Se nós pensarmos a gestação de substituição existe para poder dar a oportunidade a um casal constituir família, sendo que este casal não o consegue fazer naturalmente. E então há necessidade de recorrer a um terceiro elemento, esse sim com capacidade de poder engravidar, de poder ter filhos, que não tem qualquer tipo de problema de saúde, e depois acaba por criar aqui alguma frustração, porque existe sempre o risco de depois a criança que está a ser gerada ser entregue a um terceiro que não tinha propriamente desde o início aquele projeto de vida, de constituir família, de ter um filho muito amado e muito desejado, e temos de ter sempre em atenção que estes casais acabam por passar décadas em processos, em tratamentos, em terapias, e a expectativa é muito grande nestes casos. E, portanto, surgiram diversas propostas de lei, diversos projetos que nunca acabavam por não ser aprovados, até que surgiu novamente um acordo do Tribunal Constitucional, o 465/2019, a 18 de outubro, que acaba por frisar novamente a necessidade de haver aqui a possibilidade da gestante arrepender-se a todo o tempo até o nascimento da criança. Então, atendendo a esta situação, nós temos uma nova lei da gestação de substituição, a Lei 90/2021, de 16 de dezembro, que vem alterar o regime jurídico da gestação de substituição. Ela entra em vigor a 1 de janeiro de 2022, no entanto, até ao momento nós continuamos à espera da regulamentação justamente desta lei. Quais são as novidades associadas a esta nova lei em Portugal? Portanto, a gestante deve ser preferencialmente uma mulher que já tenha sido mãe. Acredita-se que esta é uma forma de conseguir fazer com que a gestante compreenda ainda melhor o seu papel justamente neste processo e a importância do seu papel para o próprio casal beneficiário. A ordem dos psicólogos também deve ser ouvida, para além da ordem dos médicos, e a gestante pode revogar o seu consentimento até ao registro da criança. Portanto, não é só até após o nascimento da criança, tem ainda mais 20 dias para poder revogar o seu consentimento. Revogando, a criança é tida como filha da gestante, não revogando, então a criança é tida como filha do casal beneficiário. Ora, é óbvio que esta decisão e esta nova lei levantam alguns problemas, porque nós não nos podemos esquecer que neste processo esta criança nasce através de um projeto parental que é do casal beneficiário. Mas no fim, havendo a revogação do consentimento, esta criança poderá pertencer ao projeto parental da gestante de substituição. Revogando, a lei permite que a filiação seja determinada a favor da gestante.
mas nós sabemos que esta criança terá obrigatoriamente ligação genética a pelo menos um membro do casal beneficiário. Portanto, a criança seria registada em nome da gestante, mas depois também seria atribuída a filiação a um membro do casal beneficiário, o que significa que a criança poderia ter até 3, 4 pais, dependerá sempre da situação. E depois há uma logística, depois na vida social e familiar desta criança, que irá ser sempre dividida entre duas famílias, entre duas casas. E, portanto, este é um dos grandes problemas que mais à frente, e tornando esta figura prática em Portugal, com certeza os nossos meios jurídicos irão se confrontar justamente com esta situação e, de facto, o que nós podemos apontar agora como forma de resolução do conflito é justamente a aplicação do princípio do superior interesse da criança, de forma a averiguar, de forma a fazer uma análise das condições justamente da familiares, da gestante, de substituição e até mesmo do casal beneficiário, para ver quais são as partes que podem garantir o crescimento e o desenvolvimento da criança, de forma também a proteger a dignidade justamente da mesma. Portanto, há muita complexidade, há uma teia de complexidades associadas ao tema da gestação de substituição. E, de facto, esta decisão do Órgão Tribunal Constitucional, embora venha permitir e melhorar alguns aspectos, vem criar ainda mais complexidades relativamente a outros pontos. Eu termino a minha apresentação e fico disponível para alguma dúvida que possa existir. Muito obrigada pela vossa atenção. Sim. Agradeço imensamente, doutora Ana Fontes Carvalho, por essa belíssima apresentação, um tema que é muito interessante. Acredito que não somente em Portugal, existem também nos países da União Europeia alguns temas de discussão. Eu já verifiquei aqui na Itália mesmo, embora não seja meu tema de pesquisa, algumas questões semelhantes, e aqui também me parece que alguns treinadores acabam entendendo que a melhor forma de tentar resolver esses conflitos seria essa questão do superior interesse da criança mesmo. Muito obrigada, estou bem ansiosa para ler a versão escrita da comunicação. Obrigada. Eu convido agora o Diego Turpino Dutra e Fábio da Silva Veiga, que farão uma explicação do tema a atuação do Congresso Nacional Brasileiro frente à regulação da inteligência artificial e seus impactos nos direitos fundamentais. Aqui não tá passando. Mais um pouquinho. Deixa eu primeiro conversar, daí eu posso. Tá funcionando isso. Isso. Sempre uma solução. Uhum. Podemos fazer uma melhor situação do trabalho e eu não tenho compacto, eu não tenho se envolve e eu digo para o meu tem que fazer uma assim seleções para esse trabalho e é muito interessante porque ele também tem que comparar com Portugal quando nós temos que fazer essa acontece no Brasil nacional por isso que o governo tem esse nível de noção. Depois, evidente a relação da inteligência artificial e seus impactos nos direitos fundamentais. Falando com os nossos colegas italianos, Brasil, os tribunais superiores do Brasil usam de muita questão política. Eles são muito mais ativos e ultrapassam os limites
que é o poder, a competência na palavra do tribunal e a justiça. E atualmente as tecnologias estão mudando, né, a inteligência artificial para decisões mais massivas, e o Diego está fazendo um estudo dessa área, ele vai explicar aqui que é importante, né, para o Brasil, e ele como investigador está fazendo, também interessante para mim participar desse trabalho. Então, eu gostaria de falar primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Fábio pelas palavras, pela apresentação inicial do trabalho. Agradecer a nossa moderadora, a colega Camila, a todos os presentes, né, os colegas no Zoom e aqui presencialmente. O meu tema, então, é a atuação do Congresso Nacional Brasileiro frente à regulamentação da inteligência artificial e seus impactos nos direitos fundamentais. O mais interessante de iniciarmos pensarmos na inteligência artificial é voltarmos na história e percebermos que esse tema hoje é o que foi o grande sonho do homem, o grande sonho da humanidade, que era ter as máquinas trabalhando para eles, hoje virou o maior pesadelo, ou talvez um dos maiores pesadelos da humanidade. Hoje nós temos uma realidade em que a tecnologia ela avançou de tal forma em que o homem teme a todo momento que essa tecnologia, o que ela pode trazer e quais consequências ela pode acarretar ao homem e à sociedade, e principalmente como nós convivemos e nos relacionamos enquanto cidadãos. Então, acompanhando e dentro dessa iniciativa de vanguarda de novas tecnologias e novas perspectivas de direito, nós temos que o nosso ordenamento jurídico, tanto o ordenamento, né, europeu quanto o ordenamento brasileiro, eles se depõem, estão de frente a uma situação em que nós precisamos, a todo momento, confrontar a necessidade da regulamentação de normas e novas tecnologias que até agora, ou até ontem, eram desconhecidas da humanidade. Então, o que é inteligência artificial? Que tanto se fala, que tanto se acaba vinculando e passando para a gente várias informações que, inclusive, acabam alimentando esse medo que nós temos, né, das máquinas tomarem o poder, né, temas de vários filmes hollywoodianos em que as máquinas acabam controlando, né, e ditando as regras de como o mundo vai funcionar ou tem que funcionar. Então, o sonho do homem virou realidade, ou está bem próximo de se tornar pleno, e a inteligência artificial é essa capacidade que o homem deu à máquina de juntar essas maneiras, esses pensamentos e essas coordenações de sentimentos, coordenações de ações e proposituras que as pessoas têm, né? E através de algoritmos e regras de análise de dados, as máquinas conseguem realizar essas atividades que antes eram exclusivamente do homem. Então, diante desse contexto, né, de tecnologias e avanços tecnológicos, o poder que a máquina vem criando e como a máquina está ditando regras dentro do nosso contexto social, nós temos a grande dificuldade, o problema que o direito tem para enfrentar, que é como regulamentar, né? Como nós vamos ditar regras ou como nós vamos colocar o ordenamento jurídico à disposição do cidadão para que aquilo que era um sonho não se torne um grande pesadelo. Então, eu trouxe uma frase do professor Hoffman, que é um professor que ele dá direito de tecnologia, né, especialista em direito de tecnologia, e ele traz muito bem, inclusive essa frase dele foi numa palestra no Congresso Nacional no Brasil, onde estava se discutindo no colóquio de direito internacional e direito de tecnologia, em que ele trouxe para a gente o grande problema que é essa propositura de normas para a área da tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade de trabalho harmonioso. Precisamos entender que a inteligência artificial ela parte de um pressuposto, que é o poder que o homem concede à máquina de exercer atividades. Então, existe, sim, através da necessidade de transparência e da possibilidade de organização do homem, a atuação da máquina e a atuação da inteligência artificial, sem que isso traga, ou tente, ou pelo menos o direito consiga, através dessas regras, minimizar esses danos
que a inteligência artificial pode nos trazer no curso ou nos percursos, né, dessas atividades a serem realizadas. Qual é a grande dificuldade, né? Por que é tão difícil termos hoje uma regulamentação da inteligência artificial? Primeiro, pelos riscos, né? Como eu disse, o desconhecido, primeiro, ele nos traz medo, mas além do medo, ele nos traz questões que não conseguimos ainda mensurar. Então, a grande dificuldade da regulamentação hoje da inteligência artificial é que não sabemos até onde ela consegue ir, né? Nós não temos ainda todas as questões, né, atinentes, e que envolvam, né, o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, a grande dificuldade é essa, é o direito, né, quando enfrenta tais questões, tentar visar o que é o princípio maior e a maior dificuldade que nós temos aqui hoje, é a proteção dos dados e dos cidadãos, né? Então, hoje, nós temos aí algumas leis, por exemplo, no Brasil, a LGPD, que protege os dados, né, os dados das pessoas e todos os dados em que você tem de realização de transações, de comércio, os dados em que você acaba preenchendo formulários do próprio Estado, em que esses dados acabam sendo utilizados de forma indevida. Então, hoje você já tem a proteção dos dados, mas ainda não temos uma proteção das consequências dos avanços tecnológicos que a inteligência artificial tem, né, e tem proposto no universo hoje. Nós temos um exemplo muito claro e recente que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, né, que acabou culminando numa greve, né, em Hollywood, tanto dos atores quanto dos diretores, exatamente por essa questão dessa falta de regulamentação, onde as grandes empresas produtoras de filme começaram, por exemplo, a utilizar imagens de atores, produzindo ações e criando películas, né, criando pequenos espaços, microfilmagens de partes de um filme, sem que esses atores ou esses diretores recebam, né, os devidos honorários, os devidos royalties por aquela utilização da sua imagem. Então, essa é a grande dificuldade, né? Temos, de um lado, o avanço tecnológico, temos, de um lado, a tecnologia a favor do homem, por outro lado, nós temos a proteção desse homem, a proteção dessa sociedade, de toda a dificuldade que isso pode trazer frente a um contexto maior e mesmo futuro. Então, especificamente voltando para o Brasil, como nós estamos hoje no Brasil em relação a essa legislação? Hoje nós temos 3 projetos de leis que foram criados, foram propostos, na verdade, dentro do Congresso Nacional. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse processo legislativo, né? No Brasil, nós temos um processo legislativo bicameral, onde o Senado, que é a Casa Maior, ela funciona, né, como representante dos estados, né, da federação, no caso dos estados brasileiros, e a Câmara dos Deputados, que é a Casa Menor, que é representante diretamente. Então, esses projetos de lei são projetos de leis bicamerais. Eles estão sendo realizados e propostos pelas 2 casas ao mesmo tempo. E até mesmo por força da Constituição, elas precisam ser votados serem votados nas 2 casas, né? Inicialmente no Senado, posteriormente aprovados ou reformados pela Câmara dos Deputados. Então, hoje existe uma comissão de juristas, diante da própria necessidade, da dificuldade de regulamentar a inteligência artificial, percebeu-se que seria impossível criar um projeto ou adequar um projeto de lei somente a partir da iniciativa apresentada pelos deputados ou pelos senadores, que hoje são 3. Então, se criou uma comissão de juristas, que hoje ela é presidida por um senador, né, no caso, desculpa, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, e nós temos hoje a professora Laura Mendes, que é uma professora renomada, uma jurista renomada no Brasil, que é a relatora dessa comissão, né, que inclusive já entregou, em dezembro do ano passado, um relatório final sobre as considerações e as análises jurídicas desse projeto de lei, que hoje está em torno de 40 a 45 artigos, a serem definidos e levados à aprovação pelo nosso Congresso. Aqui são os 3 projetos de lei, né, os projetos de leis que falam com vocês. É o projeto de lei 5.051 de 2019, o projeto de lei 21 de 2020 e o PL, o projeto de lei 872 de 2021. Os 3, né, eles transitam hoje como projeto único, né, como os 3 versem sobre o mesmo assunto, que é a regulamentação
da inteligência artificial no nosso país, dentro do Brasil. Os três foram unidos em um projeto só, caminham através do primeiro projeto, que é o 872, e eles estão hoje, né, a última tramitação que nós tivemos foi de dezembro do ano passado, eles estavam na comissão temporária, que é essa comissão de juristas que foi criada. Porém, essa comissão, nós tivemos uma atualização, né, apesar de não ter tido atualização dentro do sistema do Centrão, já foi feita uma atualização, e hoje a comissão já emitiu um parecer, né, que são esses 45 artigos que tem relacionados e como proposta de intimação para os outros congressistas de apresentação de um projeto único para regulamentar a inteligência artificial. Então, aqui eu trouxe para vocês só um acompanhamento do próprio sistema do Congresso, né, até mesmo a título de curiosidade. É bom a gente ver que nós conseguimos acompanhar a tramitação de todos os projetos de lei que existem hoje no nosso Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, ou seja bicameral, como é esse caso. Então, ele se iniciou no Senado, onde ele se encontra até hoje, porque ainda não tivemos ainda uma postura oficial após a comissão, e tem uma previsão de finalização dos trabalhos no Senado para o primeiro semestre agora de 2024. Então, qual é a grande questão, o que se levanta ou se questiona dentro desse projeto de lei dentro do Brasil que regulamenta todas as questões que envolvem a inteligência artificial? Esse projeto, a partir desse comissionamento que foi criado por juristas, ele distribuiu os artigos em pontos específicos. Primeiro, conceituando o que seria a inteligência artificial, depois entendendo quais são as regras objetivas, né, diferentes a cada nível de risco. E aqui é muito interessante que foi, inclusive, importado essa ideia, através, inclusive, desse professor, da normativa da União Europeia, que discute sobre a questão da regulamentação da inteligência artificial, onde se criou níveis de riscos. Porque, além da dificuldade de se regulamentar a inteligência artificial, nós temos que entender que ela também não é única e ela também não é uniforme. Cada atividade da inteligência artificial ela gera um risco para a sociedade, para o cidadão, para o próprio ordenamento jurídico. Então, dividiu-se em níveis de risco. Entendendo-se que quanto mais risco apresenta a sociedade, maior deve ser a intervenção do Estado. Quanto menor risco, menor a intervenção do Estado e maior a possibilidade de autorregulamentação, que é hoje a grande discussão aqui na Europa quanto ao direito da regulamentação da inteligência artificial. Pontos que são tratados no projeto: segurança, transparência, tudo que deve ser feito deve ser controlado pelo homem, isso é o mais importante. A máquina ela deve trabalhar para o homem, não o contrário. Não discriminatórios, então nós temos que dar acesso a todos. Do que adianta termos avanços tecnológicos ou termos regulamentação da inteligência artificial se isso vai estar restrito ou afeto a poucos, a uma minoria que detém poder, que detém capital. Deve ser supervisionado, e aqui um dos pontos importantes, se não me engano, é o artigo 25 do projeto, em que ele traz essa diferença de supervisionado e não autorizado por pessoas, que são coisas completamente diferentes. Quando você autoriza a máquina, você simplesmente concede poder para aquela máquina desenvolver através de algoritmos questões e processos de inteligência artificial. O projeto ele fala que todo o processo deve ser supervisionado, ou seja, do início ao fim, nós temos que ter por trás do processo alguém controlando, supervisionando e processando aqueles dados nas máquinas. E, por fim, uma uniformidade de definições e conceitos. Então, quando você trata do desconhecido, você trata do novo, a melhor forma é você começar a definir e dar conceitos para aquilo, para que assim todos comecem a entender e partir e criar um pensamento a partir daquilo. Só para terminar, eu trouxe uma comparação, aproveitando do meu mestrado, que é em Direito Comparado, eu trouxe uma comparação aqui em relação à União Europeia. Como eu disse para vocês, a União Europeia está um pouco mais avançada do que o Brasil em relação a essa regulamentação. Nós já temos um projeto de lei que está perto de ser aprovado. Foi entregue em dezembro de 2023 um projeto final, ao Parlamento Europeu. E a grande discussão aqui na União Europeia é que alguns países, por exemplo, a Alemanha, entendem que o processo deve ser autorregulamentado, ou seja, a intervenção do Estado deve ser mínima. O processo deve se regulamentar por si só. E nós vamos aprender as consequências dele à medida das ações, à medida da implementação e de como as coisas vão acontecendo.
Então, existe esse impasse, que talvez é o que ainda não possibilitou a implementação desse projeto aqui na União Europeia, e que, na minha opinião, é algo que realmente deve ser discutido, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem uma intervenção mínima, e eu acredito que a tecnologia ela deve ser, sim, autorregulamentada em certos pontos, mas nós não podemos jamais esquecer que as consequências são muito mais difíceis de serem tratadas que prevenidas. Então, é muito mais fácil você prevenir o que vai acontecer do que querer tratar as consequências dos desastres que vão vir depois. Então, eu acho que é isso. A inteligência artificial já é uma realidade. Muito mais do que uma realidade, ela está no nosso dia a dia. Todos nós aqui temos no nosso celular aplicativos de reconhecimento de voz, que tudo que está sendo falado aqui amanhã aparece como propaganda e publicidade de compra para a gente no celular. Então já é uma realidade. Não pensar, não enfrentar isso é fechar os olhos para as consequências que virão. Então daí a grande importância de regulamentar a inteligência artificial e também, em consequência, a importância desse trabalho, dessa análise que está sendo feita. Agradeço a todos. Bom dia. Ministro, Diego, professor Fábio, pela escolha da temática, pela comunicação. De fato, é um tema extremamente relevante que está na vida de todos nós, em todos os países, né? O Brasil, inclusive, já tem estudado a utilização da inteligência artificial, inclusive no âmbito judicial, né? O ministro Barroso, atual presidente do STF, já inclusive encomendou algumas ferramentas para análise de decisões judiciais. Então, aquela parte da doutrina que estava com o pé atrás, querendo simplesmente apenas ser contrária, infelizmente não tem. Já passamos essa fase e hoje nós precisamos nos adaptar à nossa realidade. Muito obrigada. Convido agora a Gabriela Teresa Souza Braga Dias Bueno e Carolina Merida. São sobre como utilitária, ferramenta garantidora do direito fundamental à educação. A desburocratização no processo de validação dos documentos para o acesso do estudante brasileiro nos Estados acolhedores, Portugal e Itália. O nome é grande, o título é grande. Não sei onde que tá. Não sei se tem que compartilhar. Olá, bom dia a todas e a todos. Gostaria de começar, né, agradecendo a oportunidade de estar ao lado de vocês aqui hoje, principalmente a doutora Camila Benevides, que vocês vão ver ao longo da minha apresentação, que teve um papel muito importante na minha pesquisa, assim como também a toda a equipe do Beirojur. Tá desligado? Tá desligado? Ah, obrigada. Assim como meu colega Dr. Diego, eu também sou mestrando em Direito Europeu Comparado, e eu acho importante trazer isso para vocês logo de início, porque vocês vão ver justamente o porquê eu estudo dois estados, né? Ou seja, Portugal e Itália, justamente para esses fins comparativos. A minha pesquisa aqui apresentada hoje é parte da minha pesquisa do mestrado. Então, o que que acontece? Eu quero falar um pouco com vocês hoje aqui sobre o direito fundamental à educação. Diferente dos meus colegas, né, que falaram sobre alguns outros direitos fundamentais, eu foco um pouco no direito à educação. Isso porque a minha linha de pesquisa, né, a hipótese que eu trago no meu mestrado, no meu projeto, é estudar e investigar qual o impacto da adesão do Brasil à Convenção da Apostila de Haia na facilitação do acesso dos estudantes brasileiros, ou seja, grande parte de nós que está aqui hoje, nos estados signatários, Portugal e Itália. Então, introduzindo, espero que tenha dado para vocês verem ali, eu fiz um esquema para vocês entenderem todo esse processo e como eu cheguei a essa temática. Isso porque, como já foi muito falado aqui, a sociedade está em constante processo evolutivo, ou seja, a cada momento a sociedade vai evoluindo, vai tendo novos interesses, e isso, em conjunto com a globalização, faz com que a gente tenha um interesse cada vez maior no outro, ou seja, na outra sociedade. Então, com isso, a gente percebe que essa integração vai crescendo e, consequentemente, há uma necessidade de a gente estreitar barreiras, neste meu caso, barreiras internacionais. E como isso pode ser feito?
uma ferramenta para que isso aconteça é a Convenção da Apostila de Haia de 1961, como vocês podem ver, já é um pouquinho antiga. Então, essa convenção, para aqueles que não conhecem, ela vem com o objetivo de suprimir a exigência de legalização de atos públicos. Ou seja, no Brasil, por exemplo, se a gente precisa validar um documento para fins internacionais, a gente tinha que passar pelo consulado, o processo era muito burocrático, muito custoso e demorado. Então, a partir do momento que o Brasil aderiu a essa convenção no ano de 2016, esse procedimento foi facilitado. Afinal, hoje a gente precisa ir no cartório fazer um carimbo para apostilar esse documento. Ou seja, isso estreita essa barreira, faz com que fique mais fácil com que nós mantemos relações internacionais. E, no caso, isso é muito usado nas relações comerciais. E eu quero justamente preencher essa lacuna, trazendo para a nossa realidade, para a realidade do estudante, ver como que a gente pode se beneficiar com isso. Só que a Convenção da Apostila, ela é tida como uma convenção de muito sucesso. Como vocês vão ver, ela tem mais de 100 membros, então seria impossível eu estudar todos. Com isso, eu escolhi 2 estados acolhedores. Portugal, uma vez que eu estudo, né, no país, e também nós temos o fator da similaridade do idioma, mas, por outro lado, eu escolhi a Itália, até por isso que eu achei interessante trazer aqui para vocês hoje. E como eu mencionei da doutora Camila, ela me ajudou muito justamente quando ela me apresentou a diáspora ricercatori, perdão pelo meu italiano, é, justamente porque essa diáspora visa agregar e unir os pesquisadores brasileiros que têm alguma ligação aqui com a Itália. Então, justamente quando eu descobri essa diáspora, eu vi que nós já temos um olhar para esse fator, essa mobilidade estudantil. Então, foi o que me fez estudar a Itália juntamente com Portugal. E aí, justamente, conforme eu fui aprofundando na minha pesquisa, eu fui vendo que a Convenção da Apostila está muito relacionada a garantir esse nosso direito fundamental à educação, uma vez que é mais uma via para que a gente consiga aprimorar e aperfeiçoar a nossa realidade do Brasil enquanto estudantes, né, podendo facilitar a nossa integração em outros estados. E aí, como objetivos, né, da minha pesquisa, o que eu quero investigar e identificar? Como foi esse processo de alteração da validação consular para esse apostilamento, para entender se na prática realmente nós tivemos uma diferença significativa que até mesmo facilitou com que nós estivéssemos aqui hoje, por exemplo, né? Além disso, conforme eu disse inicialmente, eu vou fazer esse comparativo entre Portugal e Itália, e agora, como eu também mencionei para vocês, eu quero entender cada vez mais como essa ferramenta virou-se uma ferramenta garantidora de direito fundamental à educação. Tanto que vai ser o que eu vou abordar depois no artigo, né, na parte escrita desse trabalho, e também eu quero trazer como um capítulo da minha dissertação. E aqui, justificando para vocês, né, trazendo em números, eu sei que nós não somos muito da área dos números, mas eu acho interessante porque a gente consegue visualizar melhor, até por estarmos aqui com pessoas de diferentes países. O que acontece? A convenção hoje, ela tem 126 membros. Justamente esses dados são de hoje, eu analisei de manhã antes de trazer para vocês, ou seja, isso significa mais de 64% dos países do mundo. Ou seja, o seu país hoje aderir a uma convenção que facilita com que você ingresse em mais de 64% de países do mundo é algo muito significativo, né? E como eu disse, o Brasil aderiu à convenção em 2016, ou seja, em questões práticas relativamente recentes, até pela extensão do nosso país, né? Então, o que eu viso é preencher essa lacuna, uma vez que nós temos carência no nosso país com relação a essa temática, pois a gente fixa muito na relação comercial, estuda muito para fins comerciais e eu quero estudar relações, né, no caso, estudantis. Eu trouxe aqui também algumas pesquisas realizadas por alguns jornais e entidades do Brasil que mostram que os brasileiros hoje estão muito céticos com o futuro e têm esse interesse em internacionalizar seus estudos. Então, além disso também, nós temos aqui uma outra pesquisa que diz que muitos deles não sabem por onde começar. Então, com essa pesquisa também, eu quero trazer publicidade para esse fator, porque muitos não sabem o que fazer, não sabem nem que tem essa ferramenta que podem utilizar. Então, eu viso justamente mostrar, você tem a ferramenta, vamos ensiná-la a utilizar. E aí, no caso, o que eu pretendo também até empregar como metodologia, e por isso é importante eu falar sobre isso aqui, né, na Itália, é justamente perguntar, investigar com os estudantes se eles têm conhecimento dessa convenção, se eles sabem como utilizá-la, se isso incentiva eles a estarem aqui, e também se eles percebem outros estudantes utilizando da mesma ferramenta, seja aqui na Itália, seja em Portugal, que é justamente a metodologia que eu vou empregar, não para o artigo, mas sim para o final na minha dissertação, né? Então, em resumo, eu sei que o nosso tempo é reduzido, mas para não prendê-los mais, nós estamos aí pertinho do horário do almoço, o que eu justamente quero investigar e concluir ao longo, né, da minha dissertação é justamente essa mudança que a gente teve no processo de validação dos nossos documentos, uma vez que, como eu disse inicialmente, nós tínhamos um processo burocrático, custoso, demorado,
que era a validação consular, e hoje a gente consegue fazer isso num cartório, e no caso de Portugal, até mesmo nos Correios, né? O que até para a realidade brasileira é muito diferente, nós não usamos os Correios para esses fins. Então, justamente para a gente entender como a Convenção preconomiza celeridade, economia, eficiência, como que ela vai ser essa ferramenta e como que o brasileiro pode saber que ele pode utilizar essa ferramenta para ter um acesso à educação e, nesse caso, uma educação até mesmo por vias internacionais e agregar ainda mais. Até porque a própria União Europeia e já entende que essa mobilidade estudantil tende a agregar para todos os lados, uma vez que nós podemos trazer conhecimento e depois levá-los ao retornar para o nosso país. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, mestrado Gabriela, aí, fez uma comunicação perfeita, um tema muito interessante. E eu queria, na verdade, dar mais um ponto de visão sobre esse teu tema. Durante toda a tua fala, você mencionou como o teu trabalho poderá abrir as portas para os brasileiros perceberem as habilidades da forma. Sim, Mas, na verdade, o trabalho não vai só abrir as portas para os brasileiros, porque uma vez que você está participando desse evento nacional, dessa publicação, terá acesso de alunos italianos, enfim, de outros países. E hoje existe um grande interesse também dos italianos sobre o caminho inverso, irem ao Brasil estudar, né? No momento, três brasileiros, três italianos que estão fazendo doutorado. Então, parabéns, você precisa, porque ela será forma de tricotas de mão dupla. sim, ótimo. Muito bom saber, obrigada. De nada. Para finalizar nosso painel de redes sociais, eu convido o mestrado Deise Carvalho, que fará uma publicação sobre a proteção da privacidade do meio ambiente privado. Explicação que eu tenho. Pode ser que vocês vão ter, viu? Bom dia a todos. Realmente, quero uma se agradecer e também cumprimentar o doutor Veiga, e também está governando a doutora Camila, uma pessoa de quem também temos meus cumprimentos aos novos pais. Nós estamos trabalhando em pesquisa, eu e Marias, mestramos na Universidade de Complutense, dizendo respeito ao direito digital, e nós vamos desenvolver um trabalho sobre a proteção à privacidade no meio ambiente digital. E dentro dessa rubrica, meio ambiente digital, às vezes parece dissonante tratar meio ambiente e o mundo digital. Mas essa é o arrimo, ou a base onde nós trabalhamos no nosso artigo. A gente vai falar dessa vida que é desenvolvida agora no meio ambiente digital. E, para tanto, eu vou passar a palavra para a doutora Laís, ela vai fazer uma leitura para que os senhores entendam, para que aí haja uma compreensão melhor do que a gente está estudando, que a gente está desenvolvendo. Eu preciso que os senhores entendam o que a gente entende como meio ambiente digital. Doutora Laís. Desde o século XX, cientistas políticos, juristas e sociólogos ocuparam-se dos processos de socialização para conceber missões sociais, além da existência de uma aula política soberana de um povo situado em um determinado território, que é característico do Estado nacional. No plano histórico, toda experiência jurídica, o Estado não existiu desde sempre. Antes, desenvolveu-se a rebote da sociologia. Daí, indica-se a noção de que o direito precede o Estado. O movimento gerador do Estado possui várias raízes localizadas
Você vai no desenvolvimento social, uma complexa tessitura que passa do clã de família, passando pelas tribos, até chegar às cidades, está. Independentemente do motivo em que se observa essa pessoa, o estado e a presença desse sujeito, continua ele ser o principal comunicador, promotor, guardião da vida social e, consequentemente, dos direitos fundamentais. Odiernamente, devido às mudanças na maneira pela qual desenvolvem-se as interações humanas, sobretudo pela ingente interferência na inovação e nas novas tecnologias, o conceito clássico de sociedade torna objeto de erosão, transmutando-se do Estado nacional para o conceito mais amplo de sociedade mundial. A revolução tecnológica, marcada pela transição da utilização de máquinas para aparelhos eletrônicos, tecnologias em miniatura, conducente à atuação humana sobre a dependência digital, produz uma ruptura na noção de tangibilidade e, consequentemente, de fronteiras, elemento essencial do Estado. O ser humano, quando age, não é mais ator de relações concretas em um mundo concreto. Antes, converte-se em um performer, cuja ação demanda apenas a utilização dos dedos tangendo no teclado. Assim, a tangibilidade, traduzida como uma percepção física do ambiente revestida de massa corpórea no núcleo da realidade, resta inadequada. O byte não é a negação ou afirmação de algo tangível, aquilo que se toca com os dedos. Apenas exprime uma nova modalidade de interação, que passa a ser virtual, abrindo um caminho à existência de um conceito de sociedade, cujo fruto reside num complexo sistema de comunicações pertencentes a subsistemas diversos que evidenciam a sociedade independente de qualquer fundamento geográfico, não carecedora de uma ordem jurídica comum, sem fronteiras e existindo-se apenas online. Daí, consequentemente, resta fragmentada a legitimidade e a efetividade das leis baseadas em fronteiras geográficas. Legisladores, juristas, responsáveis pela criação do direito e aplicação das normas no território de sua competência, assistem o abrolhar de um ambiente ameaçador e nocivo, cujo paradigma é a autorregulação de seus participantes. A ideia de um mundo onde as fronteiras possuem papel central na delimitação da competência, responsabilidade, das consequências dos atos impetrados pelo autor, os quais se aplicam aos diferentes conjuntos de regras penais, cíveis, administrativas, tributárias e etc., demonstra-se anacrônica. A tecnologia altera geograficamente o homem frente à novela relação homem-mundo, onde este precisa estar no seu aparelho, onde quer que esteja, agindo somente conforme a capacidade de seu aparelho. O homem-aparelho convive sem lidar com as coisas, ou mesmo trabalhar com as mãos. A capacidade de atuação do homem-aparelho não se relaciona com as possibilidades físicas de seu desejo, impetrado nas ações mediante uma habilidade tão pouco está circunscrita a um espaço geograficamente verificado. Antes, apenas se encontra-se no plano digital, passou a ser virtual na esfera da potencialidade. O universo online faz abrolhar o cybermundo, patrocinado a desintegração em pedaços, bytes, da qual tornou-se vítima a estrutura íntegra das coisas, tornando a humanidade apta em construir universos alternativos e paralelos, sem qualquer dependência e participação do Estado. O mundo supostamente dado converte-se a sociedade de subject em indivíduos únicos em project de vários mundos, uma verdadeira mudança na potencialidade das relações humanas, por força da transformação do homem num avatar. Na quarta revolução industrial, marcada pelos bens imateriais, onde os dados emergem como a nova commodity, a construção social encontra-se incrustada na utilização de computadores, microtecnologias, cuja função serve de arreio a uma arquitetura digital, que se dá somente online por meio da internet. O indivíduo deve atuar e pensar a nível mundial, ainda que sua atuação se dê em loco. Foi transportado de um Estado-nação para um ambiente mundial de relações, um mundo que está em todo lugar, ao passo que não está em lugar nenhum.
Nesse ambiente marcado pela ausência de um governo eleito e a sua improvável presença no futuro, embora possa advogar tratar-se de um ambiente de igualdade, onde todos nele podem entrar e sair sem distinção de privilégios ou preconceito, a ausência de uma autoridade maior que aquela subentendida na liberdade de quem dele participa, denuncia tratar-se de um espaço social de autorregulação construído em certa medida distante da proteção emprestada pelo Estado, convertendo-se num solo fecundo para a tirania do indivíduo frente aos seus pares. A legitimidade entendida como modelo democrático que empresta aos poderes constituídos, supedâneo da legitimidade traduzida como consentimento dos governadores, o cyberespaço dificilmente existirá. Seus mercados, sua cultura, estruturação e modos operantes não são fruto de obra pública, tampouco poderia ser. Por seu caráter descentralizado, evidentemente, não seria possível, tecnicamente, que um organismo central ou um poder exercesse a função de gestor. Tampouco poderia ditar de forma única as regras sobre a internet. Sua funcionalidade reside na multidão de operadores de sistemas informáticos, redes, protocolos e padrões mínimos, que, sendo comuns a eles, formam uma grande coletiva conversa, uma espécie de contrato social, que, à sombra de um poder soberano, desenvolve ao largo do Estado, mesmo enquanto exerce o seu domínio sobre seus corpos. Nesse arrimo, aponta a internet como o elemento mais poderoso do mundo novo, uma metáfora para a nova ordem de existência social que abre espaço às discussões sobre a jurisdicionalidade, a superação da tangibilidade dos limites geográficos, somada à independência de seu modo de existência, transforma quase que incapaz e ilegítimo qualquer ordenamento nacional pautado em territorialidade. Somada à ausência de identidade, pois no cyberespaço também não há cor. O solo digital se mostra fecundo, fomenta o livre curso, há manifestações de crença, informações, notícias e valores nocivos ao tecido social, um verdadeiro grama de automutilação. Dentro desse matiz, se tomado de empréstimos dizeres de Hobbes, qualquer governo é melhor que a ausência de governo, o despotismo, pior que seja, preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil generalizada, facilmente se perceberá que, embora pareça libertador, o cyberespaço carrega consigo o poder anárquico de destruição. Ao dissolver a percepção estatal, o cyberespaço não possui o condão de transportar indivíduos para o equivocado anarquismo, governo do poder anônimo de todos, mas como mostra-se conducente ao feudalismo digital, tão execrável quanto seria o Estado totalitário. Doutor. Sim. Senhores, quando nós falamos de meio ambiente digital, eu preciso fazer uma pequena pontuação. Os senhores teriam ideia do que é a vida na rede hoje? Em um minuto na internet. Um minuto de internet equivale a 452 mil horas de conteúdos na Netflix. Um minuto de internet, 452 mil horas de Netflix. Um minuto de internet corresponde a 231 milhões de e-mails. Um minuto de internet corresponde a 3,67 milhões de vídeos baixados. Em um minuto na internet, são vistos 167 milhões de vídeos no TikTok. Em um minuto na internet, o Snapchat envia ou é enviado via Snapchat 3,6 mil mensagens. Segundo dados da Microsoft, somente usuários do Edge e do Windows participaram de 1,9
bilhões de chats, o que corresponde a 3,6 mil chats por minuto. E, segundo também a Microsoft, foram chupados 4 bilhões e 700 milhões de minutos de jogos gratuitos, desde a sua abertura gratuita ano de 2023, o que corresponde a 9.000 anos de jogo. Em outras palavras, se eu e você parássemos tudo que estamos fazendo agora para consumir 1 minuto de internet, você levaria toda a sua vida e não chegaria ao globo que é consumido tudo aquilo que é produzido em 1 minuto de internet. E o homem hoje foi transportado desse mundo perceptível, geograficamente localizado, para esse ambiente em rede, onde ele transita com demasiada ou aparente demasiada liberdade, onde ele expõe seus pensamentos filosóficos, sociológicos, políticos. Só tem uma questão. Quando você transita em rede, seja através de um jogo, seja através de uma rede social, os seus dados estão sendo coletados. Big Data. Não é apenas o armazenamento de dados. O dado ele é armazenado, ele é filtrado, ele é coletado e tratado. E ele volta para nós, como já disse isso, inclusive, a apresentação em Sapienza, os dados voltam para nós em forma de sugestão de comportamento, em sugestões de compra, produtos, moda, sugestões de saúde, dicas de beleza, e é curioso, o cérebro humano deixa de sugerir para mim, para simplesmente reagir aos tratamentos dos seus próprios dados. E o que eu quero dizer com isso? Dentro desse matiz, dentro dessa perspectiva, para encerrar nossa fala, o direito ele é pautado na geografia, porque o Estado, para existir, precisa de povo, território e poder. Contudo, em rede, não existe um território geograficamente localizado. Porque eu posso estar com esse computador aqui agora, localizado ponto .br, ponto Brasil, ponto .pt, Portugal, ou ponto .es, Espanha, mas eu estou aqui nele. Eu posso ter um provedor em Singapura, mandando conteúdos para a União Europeia sendo acessados por pessoas da América Latina. E onde fica a competência legislativa para esse segmento? Qual é o poder? Porque regulamento de mercados digitais, lei de sociedade da informação, regulamento da sociedade digital, isso é da União Europeia. E essa legitimidade ela começa a ser implodida, vamos assim dizer, porque o cyberespaço ele é uma longa e coletiva conversa com a classe social de autorregulação, que é uma autorregulação. Para encerrar, é um grande desafio, é muito importante repensar direito à privacidade, porque eu e você, na internet, nós somos os nossos dados. E ter direito aos seus dados e à proteção dos seus dados é ter direito à sua própria vida. Agradeço a oportunidade. Então, eu vou fazer de novo aqui esse painel de manhã, o doutor Hugo, que é sua esposa, que foi doutorada na Universidade da Espanha. Vamos falar sobre um tema que já foi recorrente aqui no nosso seminário. Particularmente, me interessa muito porque eu realmente estudo essa questão da legislação aplicável nas relações internacionais, quando são relações que se revisam dentro da internet, né? O teletrabalho, por exemplo. Então, existe hoje necessidade no Brasil e no mundo, né? Nós estamos falando que é global, de atualizar todas as normas que são baseadas no critério da territorialidade, que não é possível verificar quais são a organização jurídica das partes de diversas relações, relação de emprego, relação de consumo. Total. Agora, qual vai ser a forma
de sanar essa questão é a crítica, é o ponto que nós temos que tentar estudar, e esses encontros são muito importantes para explorar o tema e para pensar, trazer teses, trazer opiniões para que possamos evoluir na legislação brasileira sobre o tema. Obrigado. Muito obrigada. A declaração do espanhol chamada Lei de Sucesso Fundamentais, o ventilador que vai ficar em alguns, será realizado aqui, nosso eu vou ter que explicar melhor, e renovado todos para o período da tarde, acompanhando dois chamados direitos sociais gerados transcivilares, que começará a partir das 3 horas da manhã. Muito obrigada.